Muito bem, pessoal. Nessa última aula a gente vai fazer mais um exemplo de como extrair dados da internet. A gente vai visitar o FRED, que é o site de dados econômicos do Federal Reserve, do governo americano, e vamos obter algumas informações, como por exemplo, examinar a evolução dos títulos públicos americanos de 10 anos e também como ilustrar o uso de como calcular médias móveis para esse ativo. Então, mostrar para vocês aqui, esse aqui é o site do Federal Reserve, é um site simples e muito confiável e nós temos um pacote Python que pode acessar dados daqui. Então vamos ao código. Como eu vou estar interessado em fazer gráficos, eu vou fazer como sempre, vou importar o matplotlib.pyplot como gr. Eu vou importar também o pacote datetime sdt e vou importar um pandas, mais especificamente pandas datareader.data as web. Então, que é a internet, esse aqui é o pacote que vai me permitir puxar os dados da internet. Vou estabelecer uma data de início aqui, vou colocar então, para isso serve o datetime, eu coloco aqui então dt.datetime, vou colocar bastante tempo para trás, desde 1º de janeiro de 1970, vou colocar o fim, dt.datetime 2025, digamos 1º de agosto. Tá, então eu vou olhar uma janela grande da evolução das taxas dos títulos públicos americanos de 10 anos. E eu vou construir um data frame a partir do seguinte comando, então. Vou chamar de dataframe1, vou chamar então web.datareader, e daí aqui eu vou colocar o código correspondente ao título público de 10 anos, isso pode ser consultado no site do FRED, isso aqui é o DGS10. Aqui no Data Reader eu vou especificar a fonte da minha informação, é o FRED, e a data inicial é a data início, e a data final é a data fim. Vamos executar isso daqui e ver o que acontece. Então, está executando. Pronto, o que aconteceu? Vamos olhar o nosso explorador de variáveis. Então aqui tem a data de início, a data de fim, e aqui tem um data frame. Aqui então eu tenho, vamos abrir aqui, eu tenho um vetor de 13.197 linhas e uma coluna. Então esses aqui são os valores das taxas. Desde o dia 1º de janeiro não houve mercado, né? Então a partir do dia 2 de janeiro as taxas dos títulos públicos americanos e como eles foram oscilando. Então aqui tem vários dias que não são disponíveis, então houveram subidas, descidas. Então isso aqui vai até 2020. Vamos aumentar um pouco esse prazo aqui, vamos colocar até 2025. Tá, então eu vou executar de novo. Tá, agora o meu dataframe aumentou, alguns dias a mais aqui. Então, para poder fazer o gráfico, entender o que aconteceu depois de 2020 também, que é uma época interessante, o que aconteceu com esse título entre o início da pandemia e até agora. Então, essas oscilações, nós estamos interessados em todas elas. Uma outra observação vale a pena fazer também, esse Data Reader aqui do pacote Pandas, alguém poderia dizer, eu poderia ter usado esse pacote para, por exemplo, buscar dados do Yahoo Finance, trocando aqui FRED por Yahoo e obter esse tipo de informação, informação de alguma outra ação, outro tipo de ativo. Então, até alguns anos atrás, esse era de fato o método padrão para se obter dados do Yahoo Finance, mas o que aconteceu é que o Yahoo já não permite obter o download das suas informações usando o Data Reader.
Por isso que na nossa aula anterior, a aula 11, nós usamos um outro pacote para obter informações lá. Também funcionou, mas é um pacote distinto desse. Mas, até o momento da gravação desse vídeo, o Fred continua aceitando busca e download de quantidade grande de dados usando o Data Reader. Então, vamos continuar assim. Tá? E agora, vou colocar aqui no meu código também uma ilustração de como calcular a média móvel dessa coleção de informações. Então, eu vou definir o seguinte: o meu data frame tem apenas o valor das taxas. Eu vou criar uma coluna nova aqui que vai me dar informação de média móvel. Então, eu vou definir o seguinte: em df1, eu vou criar uma coluna nova chamada Med Móvel. E o que seria isso? Eu vou pegar df1, então vou pegar a coluna referente ao meu título, que se chama, vocês podem olhar aqui, DGS10. Então, DGS10. E vou colocar o seguinte comando. Vou colocar rolling. Vou dizer o tamanho da minha média móvel, então vou calcular a média móvel de, digamos, 300 dias. Coloco aqui esse modificador, min periods igual a 0. Então não preciso dessa informação. E aqui, ponto min. Então o que esse comando rolling faz é o seguinte: eu tenho esses meus dados aqui dessa coluna, então eu vou rolar ao longo de 300 posições dessa coluna e vou realizar a mesma operação em cada uma dessas entradas. Qual seria essa operação? Eu vou tomar a média dessas 300 posições. Então, essa média móvel, quando eu for fazer o gráfico, então eu vou ter uma curva suavizada da curva que é a que corresponde às oscilações desse título público ao passar do tempo. Então, eu tenho isto. Então, vou executar, ver o que acontece. Pronto, agora vamos olhar aqui o data frame. Ó. Aqui já dá para ver, tem duas colunas agora, porque tem uma coluna nova, que é a da média móvel. Então, aqui nós temos as duas informações. Aqui é do valor dos títulos e aqui uma coleção correspondente à das médias móveis. Então, agora eu estou pronto para fazer o gráfico. E aqui é como nós vimos tantas vezes aqui no curso. Eu vou pegar uma variável de eixo, vou colocar gr.subplot, vou colocar 1, e daí a x.plot df1.index. Então é o índice do meu data frame, é o que vai aparecer no meu eixo x. No eixo y vai aparecer os valores do título público. E coloco uma cor aqui também, color black. Também assim, black entre apóstrofe, aqui, isso. E quero imprimir junto com esse gráfico, o gráfico da média móvel, então coloco aqui Med móvel. Vou colocar uma outra cor aqui, blue. Posso colocar um título, set title. Tesouro americano, vencimento 10 anos. Vamos ver o que acontece aqui então, finalmente. Vamos executar. E está aqui. Então, tem todas as oscilações dos
títulos públicos, esse de vencimento de 10 anos, então nos anos 80 esses títulos valorizaram bastante, então foram caindo com o passar do tempo. Na pandemia voltaram a subir, então está aí a informação do Fred, que é o site confiável para esse tipo de informação. Então é isso, pessoal. Façam um bom uso do código. Até logo!